A mensagem de hoje é: viver eternamente com Cristo ou viver eternamente no abismo. Os irmãos sabem o que é suicídio? Pois bem, sabem a causa, o que leva ao suicídio? A tristeza, a desilusão, o rancor, a mágoa, a decepção ou o fracasso? Não sabemos, não é? No dicionário diz que o suicídio nada mais é do que o ato ou o efeito de suicidar-se, cometer suicídio. É a ruína causada por ação do próprio indivíduo ou por falta de discernimento, ou seja, tirar a própria vida, fazer a escolha de não mais viver. É certo isto? Hoje iremos refletir um pouco sobre isso. Em Mateus capítulo 27, versículo 5, diz assim: Então ele jogou no templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Foi suicidar-se. Irmãos, isso é uma passagem que fala a respeito de Judas Iscariotes. Falar sobre tirar a própria vida é algo muito sério, pois esse ato, infelizmente, tem se tornado mais comum, preocupante e revoltante a cada dia. Se formos buscar informações sobre o suicídio lá na internet, iremos ver um resultado triste e preocupante. Mas segundo dados da Organização Mundial da Saúde, mais de 700 mil pessoas morrem por ano devido ao suicídio, o que representa uma a cada 100 mortes registradas. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio aparece como a quarta causa de morte mais recorrentes, atrás de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Mas enfim, tudo isso é muito triste, né? Perder alguém é muito triste, sempre é muito triste. Agora imagina dessa forma. Mas irmãos, eu não trouxe este texto, essa mensagem, essa reflexão para vir falar aos irmãos sobre a morte física, mas sobre o suicídio espiritual. Se prestarmos atenção no texto desde o início, iremos perceber que antes mesmo de cometer o ato, Judas já foi sendo alertado por Jesus, tendo assim a possibilidade de pensar e não fazer. Pois nos versos 21 e 23 do capítulo 26 de Mateus, Jesus o alerta. Jesus deu a Judas a oportunidade de não fazer o errado. Mas Judas, que sabia o que fazia, pois ele não era inocente, ele convivia com Jesus, ele aprendia com o Mestre, o Santo dos Santos. E no capítulo 26, do versículo 14 ao 16, diz que Judas foi atrás dos sacerdotes para entregar Jesus. Sabe o que eu aprendo aqui? É que por diversas vezes nós buscamos ou insistimos no que irá nos levar ao suicídio espiritual. Por exemplo, em Gênesis capítulo 3, do 1 ao 3, Eva era sábia. Ela sabia que não podia, mas ela escolheu comer o fruto. Em Deuteronômio 13, fala sobre as precauções contra a idolatria, mas mesmo sabendo o que pode e o que não pode, assim mesmo o povo escolhe pecar. E aí, no capítulo 17 de Deuteronômio, fala novamente sobre as punições da idolatria, punição de morte e por apedrejamento. Idolatria é tudo aquilo que recebe de nós mais importância ou atenção do que Deus. Acã sabia que não podia pecar, sabia que não podia pegar nada de ninguém, mas escolheu pecar e pegar. Assim, como conta no capítulo 7 de Josué, Acã e toda a sua família
foi punida. Morreram por apedrejamento. Outro exemplo que temos é de Sansão. No capítulo 13, 14, 15 e 16, contam a vida de Sansão, que era filho da promessa, filho de Manoá, cuja mulher era estéril. Deus deu a eles um filho, da qual esse filho tinha sido escolhido por Deus para ser nazireu. Sansão sabia que não podia fazer determinadas coisas, mas escolheu fazer. O preço, ele veio, a fatura do pecado chegou. No capítulo 16, versículo 21, ele ficou sem os olhos, trabalhando a girar um moinho amarrado dentro de uma prisão. No capítulo 11 de 2 Samuel, fala sobre Davi, que sabia que a cobiça era pecado, mas ainda assim a praticou. Escolheu pecar de diversas formas. Nisso também a fatura chegou. A morte de seu filho com Batseba foi o preço pelo pecado cometido. Salomão, conhecendo a história de seu pai, do preço pago pelo erro cometido pelo pai, também cometeu suicídio espiritual, uma vez que ele pediu a Deus sabedoria, e Deus deu a ele não só o que ele pediu, mas muito, muito, muito mais além do que o que ele havia pedido. Mas ainda assim, Salomão deu lado à idolatria, à luxúria, à lascívia, entre outras coisas, e também cometeu suicídio espiritual. Irmãos, entre os diversos outros irmãos nossos que já se foram, todos fizeram suas escolhas diárias, cometeram suicídio espiritual, assim como Judas. Deixaram com que o pecado entrasse em suas vidas. Irmãos, somos nós quem nos afastamos de Deus, e não Deus que se afasta de nós. As nossas escolhas nos afastam ou nos aproxima do nosso Deus maravilhoso. Então, viver espiritualmente ou morrer espiritualmente é escolha nossa. Judas sabia que estava errado, mas ao invés de arrepender-se e não praticar, preferiu praticar. Podemos ver que o ato do suicídio já foi o último estágio de uma morte espiritual que já vinha tomando conta da vida de Judas. Quando ele procurou os sacerdotes, é porque a morte espiritual já estava completa. Não suportando isso, veio ele a matar o corpo. Irmãos, tudo que nos afasta de Deus em algum momento ou em questão de tempo irá nos levar à ruína. A falta de discernimento nos leva à ruína, nos afastar de Deus ou das coisas de Deus, negar a fé ou apostatar-se da fé. Certamente é suicídio espiritual. Mas o maravilhoso de tudo isso é que ainda há esperança para uma árvore cortada, mas para que a morte, ou melhor, o suicídio espiritual, não venha a ser consumado, precisamos retornar aos pés do Pai, dono da nossa alma e da nossa vida. Precisamos nos achegar a Deus, como diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8, pois Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Salmo 46. No Salmo 23 diz: o Senhor é o nosso pastor e com ele nada vai nos faltar. Mateus 11, no versículo 28 ao 30 diz: vinde a Jesus todos os que estão cansados e oprimidos, que ele, Jesus de Nazaré, é o único que pode e vai nos aliviar e nos ajudar, nos trazer um fardo leve e suave. Vamos optar pela vida espiritual, vida essa que só achamos em Cristo Jesus. Em João capítulo 6, versículo 35, diz que Jesus é o pão da vida. Amém?
Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por cada segundo que o Senhor tem estado conosco, tem cuidado de nós. Senhor, nos fortaleça, nos dê sabedoria, nos dê graça, nos dê discernimento para que possamos enfrentar todas as situações do dia a dia. Jesus, somos falhos, pecadores e precisamos muito de Ti para prosseguirmos. Tenha misericórdia, Senhor, de nós. Nos ajude, Senhor, nos direcione para que possamos, diante da Tua vontade, ser direcionado por Ti e que possamos fazer as escolhas certas. Que a nossa escolha seja sempre viver em Cristo e que o abismo, nem um momento mais triste, venha sequer fazer parte dos nossos pensamentos. E assim nós escolhemos a Ti, vivemos para Ti e contigo. E desde já nós te louvamos e te agradecemos no nome do Teu Filho, Senhor, amado Jesus Cristo. Amém.